Eu tenho a impressão que eu sempre quis tocar guitarra, porque meu pai sendo saxofonista, meu tio tocando bateria, eu poderia escolher qualquer um desses 2 instrumentos, né. Mas, no entanto, foi a guitarra, eu achava que tinha uma coisa de sonoridade, alguma coisa assim que me chamava, aí eu optei pela guitarra e o violão é irmão da guitarra, então esses 2 instrumentos, assim. O meu avô era músico, a minha mãe não toca instrumento algum, mas ela sempre teve um gosto muito interessante para música. Ela gostava muito de jazz, aquela música, inclusive o Take Five, ela chorava de se emocionar, a gente pensa assim, uma mulher comum, assim, achar isso interessante, que não só músico. E também a música que tocava no rádio, a música de Charlie Brown, a música de James Brown, ela fazia até uma versão da música, aquela Get Up, ela fazia uma versão de uma música de dormir pra gente. Então era muito interessante você pensar assim, que a gente foi envolto na música brasileira também, que rolava o samba, que tocava nas rádios AM, até que ainda não tinha tanta propagação da FM, não tinha FM na verdade. Então era a música regional que tinha também, música de Luiz Gonzaga também, que mesmo no Rio de Janeiro fazia muito sucesso nessa época. E juntando com jazz, que meu pai ouvia e minha mãe gostava também demais, e mais o James Brown, o funk e tal que rolava, soul music que era nessa época, então essa daí foi a minha formação.
Eu estudei com professores particulares, eu tive o Franco Carmen, um grande guitarrista, Picelão, violonista. Aí depois eu entrei na Escola de Música de Brasília, eu estudei com o Paulo André, e foi com o Nelson Faria, quando veio dar aula aqui em Brasília, que foi assim uma coisa muito interessante, né? Uma abertura de olhos, como diríamos, porque ele trouxe toda a escola de Berkeley e tal, improvisação de guitarra. Então, o Nelson Faria foi uma coisa muito legal, muito maravilhosa que aconteceu aqui em Brasília. Aí eu comecei a tocar com pessoas, com grupos que tinham essa linguagem. Eu toquei na BRAPO, na Brasília Popular Orquestra do professor Manuel. Tive os grupos de música instrumental Maracatu Banda, que tocavam músicas de Hermeto e tal. Então, tudo foi uma coisa muito interessante. E para mim, quando eu pego a guitarra assim e estou tocando, eu fico tão grata, tão feliz, que foi sempre o que eu busquei isso de muito tempo. Então, para mim, quando eu toco a guitarra assim, é como se eu estivesse reverenciando assim a felicidade, brindando. Eu fico muito feliz, eu gosto demais de música assim, né?
nessa parte de estudo, eu esqueci de comentar a respeito de um professor que foi muito importante na minha formação, que inclusive uma das músicas que eu compus chama-se Coringa de Ouros. Coringa era o nome dele, desse meu professor. Ele tocou com grandes artistas da MPB, chegou a tocar com Altemar Dutra. E na época que o pessoal contava que sempre tem aquelas lendas, né? Nossa, o Coringa, ele toca e ele faz uns outsides. Outsides é quando você começa a tocar e você sai um pouco do comum da escala, né? Você usa outras escalas que não são aquelas que as pessoas estão acostumadas a ouvir. E disse que uma vez ele foi tocar na Argentina, os argentinos ficaram malucos, o Coringa, Coringa. Eu falei assim, não, eu vou correr atrás desse Coringa, porque de repente ele vai me dar um alento, né? E foi fantástico, porque realmente ele estava morando em Caldas Novas, ele já não estava tocando. Aí quando eu falei, Coringa, eu estou precisando ouvir falar de você, professor, o senhor, que ele muito respeito, né? E ele falou, olha, mas eu não dou aula, eu não estou dando aula e eu não sei se eu quero te dar aula. Eu falei assim, não, mas por favor, deixe pelo menos conhecê-lo, né? Eu fui para Caldas Novas, aí ele viu que realmente eu tinha vontade de estudar e começou a passar as coisas. Aí depois de umas aulas, porque era sempre assim, de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, que ele morando em Caldas Novas, né? E depois já no um ano depois, ele esteve na casa da mãe dele no Gama, aí ele ligou, Marlene, vem você, eu não vou te cobrar de nada, vem para cá, vamos conversar e tal. E foi fantástico, e depois de um ano ele veio a falecer, né. Então, mas o que que ele me passou, o que que ficou assim, como ele me amparou, como ele me botou no colo, e como as coisas todas assim que eu vi que eu dei uma abertura de olhos, para mim foi assim, foi essencial, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande.
A escola também que eu fiz, pra aprimorar no instrumento foi também para ajudar a tocar nas minhas músicas, né. Outro dia conversando com outros músicos, aí eu falei: "Gente, eu estudava para conseguir tocar minhas músicas", né. E eu descobri que muita gente faz a mesma coisa, começa a estudar porque tem uma ideia na cabeça, coloca lá para tocar, mas não consegue tocar, então tem que estudar escala, estudar parte de harmonização para conseguir colocar a música debaixo do dedo, né. E como eu gosto de trabalhar com improvisação, eu acho que para compor também acaba que vira uma coisa meio que parecida, né, porque quando a gente está improvisando, a gente está criando uma composição de algo que já acontece, improvisando dentro da harmonia ou então dentro do que seja a melodia da música, e quando a gente compõe, a gente também está criando alguma coisa que a gente está transmitindo o que está dentro da gente, de uma forma que sai quase que improvisada e depois a gente vai encaixando e fazendo de uma forma mais que soe mais como uma composição, né.
Esse CD, quando foi a ideia de fazê-lo, eu estava em contato com o pessoal do MySpace, então o pessoal sempre perguntava, o pessoal de fora perguntava: "Marlene, quando é que você vai lançar o CD e tal, tal, como é que música brasileira, que você pode fazer, o que que você tem, você já tem CD, já vimos em site, não tem você, o que que você pode fazer?". Então, eu parti para fazer esse CD para, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Então ele chama-se My Way, Meu Caminho, Minha Vida, meu jeito de ser, né. E esse CD é independente, totalmente independente, com muito patrocínio da família, família dando aquele apoio geral. Os músicos que estão acompanhando são amigos, amigos do coração mesmo. Eu vou começar pelo amigo mais antigo que eu tenho, que é o Macarrão, Jorge Gracino Macarrão. O Jorge eu conheci tocando na Brapo, depois nós tivemos um grupo de música africana, o Som Afro Brasil. Então o Macarrão é irmão, já conheço há muito tempo, adoro o Macarrão, super percussionista. Seguindo nessa ordem de conhecimento, o Daniel Oliveira, que eu já conheço há muito tempo, da escola de música, ele é um menino super jovem, aí depois ele foi para São Paulo, ele tocou com vários artistas de lá, deu aula na escola da Vera Figueiredo. E mais recentemente eu conheci agora o Rodrigo Salgado, baixista, que quando eu toquei a primeira vez com ele eu falei assim: "Não, esse é um músico fantástico, um espírito super nobre, assim, e um excelente músico", todos eles, não tenho o que falar. E o Marcos Farias, que não tem é, assim, uma pessoa maravilhosa, um músico excelente. Estou tendo a grande honra realmente de trabalhar com essa banda assim, e é sempre um divertimento, a gente sempre se diverte muito. É muito feliz mesmo, eu sou muito feliz de tocar com eles.
Quando a gente acaba de tocar, vai abraçar cada um da banda, a gente sente como é que tá todo mundo, assim, muito feliz, a gente esquece de qualquer coisa, esquece do trânsito, a gente esquece de tudo, a gente fica realmente no estado de graça, é muito muito maravilhosa essa profissão. Então por isso que não tem preço, não tem preço. Tudo você pode pensar até: "Não, eu vou ter muito dinheiro trabalhando em tal coisa, não sei o quê", mas só a graça de você pegar um instrumento, a música de Caetano, né, como é bom poder tocar um instrumento, realmente retrata tudo, não tem preço não.